Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no YouTube do Clínicas de Sucesso. Se é a sua primeira aula aqui, meu nome é Danilo Vilas Boas, sou diretor de marketing da Apex e toda segunda-feira a gente tem um compromisso aqui no nosso canal. Às 14 horas você tem acesso a uma nova aula 100% gratuita para você poder aprender sobre marketing, sobre gestão e sobre finanças para que você possa levar a sua clínica para um próximo nível. Às vezes você é um médico, né, o cirurgião da clínica. Às vezes você pode ser o gestor, ou até um dos colaboradores da clínica que está sendo direcionado para vir aqui estudar. Então a gente vai ter sempre conteúdos dos mais variados níveis. Às vezes vão ser conteúdos estratégicos, alguns vão ser táticos, outros operacionais. Mas todos eles focados em levar a sua clínica para o próximo nível, tá bom? E hoje não podia ser diferente, tá? Na aula anterior a gente falou sobre como é que você consegue atrair mais pacientes através da entrega de iscas. Ou seja, você entregar algum tipo de prêmio para aquela pessoa te fornecer algum dado de contato. Seja para o seu comercial fazer um contato direto, seja para depois essa pessoa receber uma campanha, ou de tráfego pago, ou de mensagem no WhatsApp, não importa, tá? Mas basicamente isso a gente tratou na outra aula. E por que eu estou lembrando que a gente tratou na outra aula? Apesar das aulas, normalmente elas não terem conexão direta uma com a outra, cada uma foca em um ponto específico e podem ser assistidas à parte, sem uma ordem específica, essa aula aqui ela é um complemento da aula anterior. Funciona sozinha, mas é um complemento da aula anterior. Em que sentido? Uma das coisas que nós falamos lá foi sobre o perfil de cliente ideal, sobre avatar. E é isso que a gente vai aprofundar aqui, tá? Não é à toa que o título dessa aula é Como Conseguir Descobrir o perfil do seu cliente ideal e criar campanhas de marketing e processos comerciais mais efetivos, tá? Até botar aqui, eu tenho esse meu toque, né? Como conseguir descobrir no slide, me deixou aqui até confuso. O título da aula é Como Descobrir o Perfil do seu cliente ideal e criar campanhas de marketing e processos comerciais mais efetivos. Então, sem mais delongas, já vamos aqui partir para algumas considerações importantes, tá? A primeira dessas observações é o seguinte. Eu vou te apresentar aqui ferramentas, tá? Todas elas são altamente validadas e usadas em larga escala por empresas ao redor do mundo inteiro. Porém, nenhuma delas fornece um resultado atemporal. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de tempos em tempos, será necessário você reaplicar essas ferramentas, tá? Vou fazer uma comparação aqui, já que estamos aqui falando de clínicas da área da saúde, né? Imagina que você fez um exame de sangue há 6 meses atrás, há um ano atrás. Não tem condições de você levar esse mesmo exame de sangue para uma consulta mais recente. Você tem que refazer esse exame de sangue porque o seu corpo mudou, né? A sua fisiologia mudou, os resultados dos seus exames mudaram. E é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer com o seu cliente perfil de cliente ideal. Nós, seres humanos, mudamos ao passar do tempo. Então, de repente, a sua clínica ela atendia um perfil de cliente ideal há um ano atrás que não tem nada a ver com o que você atende hoje, tá? Então é importante estar atento para essa possibilidade de mudança. Se as pessoas mudam, é natural que os seus clientes mudem, tá? Segunda observação, pode e deve existir versões diferentes de um avatar e ou perfil de cliente ideal, tá? Isso significa que, por exemplo, você pode ter dois perfis de cliente ideal e depois de um tempo ter que atualizar um deles ou atualizar os dois, né? Conforme é observado na sinalização anterior. Então, por exemplo, vamos supor que você, na sua clínica, você foque em homens e mulheres. Automaticamente você já tem que ter dois perfis de cliente ideal. Você não pode descrever da mesma exata forma o homem e a mulher. Muito provável que tenha um pouco de diferença. Da mesma forma que se você vai descrever um cliente ideal que ele é solteiro, é diferente do perfil do cliente ideal que é casado. Tá? Tenha isso aí em mente para que você consiga aproveitar da melhor forma essas ferramentas aqui, tá bom? Então, das ferramentas, a gente vai começar por uma ferramenta clássica, tá? Dentro do mundo do marketing. E essa ferramenta ela foi desenvolvida com foco muito grande em startups, mas funciona para empresas de qualquer setor, desde que você aplique ela corretamente, tá bom? Vou tomar minha boa e velha água aqui. Vamos lá. Então, mapa da empatia, tá? Essa aqui é uma ferramenta que você consegue se colocar no lugar da pessoa. Por isso o nome mapa da empatia. Você se imagina no lugar dessa pessoa, do seu cliente. E se imaginando no lugar dele, você pode alucinar. O que a gente chama de alucinar é você imaginar
como é que seria alguns pontos em relação à mentalidade, aos comportamentos desse seu cliente ideal. Então, você vai ver no topo que alguém tem que ter feito esse desenho para você, né? Esse preenchimento do mapa, e você vai ter especificidade, desenhado para a clínica tal, desenhado por Danilo Vilas Boas, no dia 1/4, versão 1.0, exemplo, tá? E você vai atualizando, você vai salvando esse documento e vai atualizando ele com o passar do tempo, tá certo? Vamos passar aqui, ele funciona em sentido horário, tá? Então você começa por essa parte aí do topo da esquerda, que é o com quem estamos sendo empáticos, tá? Aqui a lógica é muito simples. Você vai buscar descrever quem é essa pessoa, tá? E você vai notar o seguinte: embaixo de cada um dos itens do mapa da empatia tem uma série de perguntas. Então eu vou ler essas perguntas aqui e raciocinar em cima delas contigo, tá? Então vamos lá. Item 1. Com quem estamos sendo empáticos? Quem é essa pessoa que queremos conhecer? Em que situação ela está? Qual é o papel dela nessa situação? Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que você tem uma clínica e a sua clínica, o foco dela é em cirurgia de mama. Vamos pegar sua mama nesse momento aqui. Então, automaticamente você vai citar aqui, já especificando que é uma mulher, que ela é solteira ou é casada. Você vai especificar, por exemplo, se ela tem uma rotina corrida, se não, se ela costuma cuidar da saúde ou não, se ela tem consciência dos benefícios do procedimento que vocês fazem ou não, se ela já tem interesse nisso ou não, enfim. Você vai começar a especificar a rotina dessa pessoa, tá? O que ela vive hoje. No item 2 é o que ela precisa fazer. O que ela precisa fazer de diferente, tá? É aí que começa a se conectar com o serviço que você vende, tá? Então, o que ela precisa fazer de diferente? Quais tarefas ela quer ou precisa fazer? Qual decisão ela precisa tomar? Como saberemos se ela foi bem sucedida? Então, vamos lá. Aqui você vai desenhar coisas como, por exemplo, ela quer se sentir melhor. Ela quer ter uma autoestima melhor. Só que ela não consegue fazer isso porque ela não gosta do tamanho dos seios dela. Ela não se sente bem, ela não se sente ela não se sente bem na hora de ir para a praia, colocando um biquíni, enquanto as mulheres têm um seio mais farto se sentem mais à vontade para fazer isso. Então ela fica sem graça, tá? E o que ela precisa fazer diferente? Ela precisa resolver essa questão de fazer a cirurgia que vai trazer essa autoconfiança para ela, tá? Qual decisão que ela precisa tomar? A de fazer a cirurgia. Tá? Do tipo assim, eu vou resolver isso. Basta, vou resolver isso. Vou passar a me sentir melhor. Então ela tem que tomar essa decisão. E como é que a gente vai saber se ela foi bem sucedida? Ela vai conseguir ter essa clareza, e através do desenho do mapa mental, a gente vai descobrir que ela vai conseguir ter alcançado esse objetivo quando ela se sentir bem. Para ela colocar um biquíni bem bonito, que mostra a forma do corpo dela, que deixa ela se sentindo bem e autoconfiante quando ela vai à praia. Tá bom? Aí vamos notar aqui o seguinte, o topo ele tem uma cor diferente, tá? Os itens 1 e 2, eles são o objetivo dessa pessoa, ou seja, um sonho dela, um desejo que essa pessoa tem, ou uma dor que essa pessoa quer sanar. Por exemplo, no caso desse exemplo da mulher que eu citei aqui, ela tem essa dor, sabe? De não se sentir bem quando ela bota uma roupa de academia, quando ela bota um biquíni para ir para a praia. Okay? Ela se vê cercada de mulheres que estão fazendo a cirurgia ou que têm os seios naturalmente mais fartos e ela não se sente bem nesse ambiente, tá? Então o objetivo dela é passar a se sentir bem, olhar ao redor e se sentir de igual para igual, ou enfim, com autoestima muito superior ao que ela sente hoje, tá? E aqui você vai notar que algumas coisas que a gente fala já complementam um pouco ao redor. Então, por exemplo, tem coisa que eu falei aqui que se fosse na hora de aplicar a mesma ferramenta, eu levaria para outro quadrante. Por exemplo, o item 3 é o que ela vê. Então aqui ela vai pegar e falar assim, o que ela vê no meio profissional? Mulheres lindas, bem-sucedidas e que tomaram essa decisão de melhorar a autoestima através da cirurgia. Tá? O que ela vê no seu ambiente? Essa questão na vida pessoal, ela vê essa atenção toda dos homens, né, que olham com mais desejo para a mulher que tem um seio mais farto, ela vê as mulheres que têm um seio mais farto se sentindo mais autoconfiantes.
Aí o que que ela vê os outros falando e fazendo? Ela vai notar, por exemplo, vamos supor que ela saia com os amigos de trabalho. Ela vai notar os amigos falando, nossa, que gata! Aí eu vou pedir a liberdade aqui para você entender que eu vou expressar como se eu estivesse nessa situação, como se eu fosse um colega dessa pessoa, fosse uma pessoa solteira, estivesse na balada, tá? Não é necessariamente uma representação da minha forma de pensar. Então, por favor, é uma atuação aqui. Mas vamos ver o seguinte, que ela tá na balada com os amigos, ela é solteira, e ela sai com os amigos homens dela, e alguns amigos podem falar, nossa, olha aquela gata ali, caramba, mulher do peitão lindo, hein? Então, são papos que a gente ouviria naturalmente numa balada, tá? E ela ouvindo aquilo ali, automaticamente ela vai projetar que o que aquele amigo dela está falando, os outros homens ao redor do bar vão pensar o mesmo. Então, qual que é o sentimento dela? Estão olhando para aquelas outras mulheres e não estão olhando para mim da mesma forma, tá? Então, é isso que ela vê. E o que ela está lendo e assistindo? De novo, quando ela está lendo alguma revista, ela vê as mulheres que estão com esse corpo com seios mais volumosos que o dela. Quando ela está assistindo filme, mesma coisa. O que ela fala? O que já escutamos ela falando? O que você imagina? Né? Ela própria verbalizando. Por exemplo, uma amiga falando, olha, esse biquíni aqui, ela, não, prefiro não. Prefiro uma roupa menos decotada. Né? Então, falas que provavelmente ela iria usar porque casa com o sentimento dela de não se sentir bem com os seios. Tá? O que imaginamos ela falando? A gente pode imaginar ela falando, poxa, como eu teria mais sorte no amor se eu chamasse a atenção como aquelas outras mulheres, se eu tivesse o seio tão grande como aquelas outras mulheres. Porque os homens notam isso. Então, eu termino nem conseguindo atrair a pessoa que eu quero porque eu não tenho aquele perfil de corpo. Aí vamos para o item 5. O que ela faz? Tá? O que ela faz hoje em dia? Qual é o comportamento dela que nós já conseguimos observar? E o que imaginamos ela fazendo? Imaginamos ela indo numa loja de roupa de praia, né? E ela olhando com desejo o perfil de roupa, queria deixar ela mais sexy, mais bonita na praia, mas ela dizia olhar e vai para uma roupa mais fechada, menos decotada. Então a mente dela olha, ela pode até pegar aquela roupa, olhar, analisar aquela roupa, mas ela projeta o quanto ela gostaria de fazer, mas deixa a roupa lá e busca uma outra roupa, ou até sai dessa loja sem comprar nada, por não ter se sentido bem a olhar para aquela roupa e saber que não ficaria legal nela, tá bom? Aí o item 6, o que ela escuta, né? Algumas coisas meio que se complementam, né? Aquela mesma situação que eu citei da balada, ela ouvindo, que é que ela escuta os outros dizerem, né? Tipo assim, nossa, fulana, você já é bonita, mas você ia ficar tão mais linda se tivesse mais um seio maior, né? O que ela escuta dos amigos, aquela situação que eu citei lá do bar, o que ela escuta de colegas, de repente uma colega dela fez a cirurgia, ou já tem um seio naturalmente mais farto, né? Como é que essa pessoa fala, né? Imagina, por exemplo, ela escutando uma colega dela falando, caramba, eu comprei uma lingerie, meu namorado vai pirar, porque essa lingerie mostra um detalhe assim do meu seio, assim, assim, assado, ou seja, remete para ela se imaginar, eu não teria como usar uma lingerie como essa, porque eu não tenho um seio volumoso como o da fulana, tá? Então, a gente vai passar por esses 6 pontos aí. Com quem estamos sendo empáticos, o que ela precisa fazer, e esses 2 pontos meio que vai determinar a meta dessa pessoa, e é com essa meta que você provavelmente vai poder ajudar. O item 3, o que ela vê, o item 4, o que ela fala, o item 5, o que ela faz, o item 6, o que ela escuta, tá? Você pode fazer de várias formas, tá? Eu não sei se você está assistindo isso aqui no YouTube ou se você está assistindo na área de membros, tá bom? Se você estiver assistindo no YouTube, é provável que esteja liberado no nosso canal do Telegram o PDF do mapa da empatia para você e de qualquer outra ferramenta que eu mostre nessa aula ou em outras aulas. Então vai no link daqui da descrição do vídeo, se você estiver assistindo ele no YouTube, e acesse o nosso canal do Telegram para você baixar esse PDF, você poder imprimir, dá para você imprimir em alta qualidade, em folha A4, A3, se você quiser. Então é um PDF em alta qualidade, então você pode imprimir em tamanhos diferentes. Você pode imprimir nesse tamanho A4, A3 e você mesmo escrever. Você pode imprimir nesse tamanho A3 e, por exemplo, colar post-its em cima. Você pode tirar um print aqui dessa tela, né? E você usar um editor de imagem no seu computador para
escrever em cima. Então, tem várias possibilidades aí. Se estiver na área de membros também, esses materiais vão estar em algum lugar aqui abaixo desse vídeo para você poder baixar e usar da mesma forma, tá bom? Então aqui foi a primeira parte. Aqui nós vimos essa questão do mapa da empatia. Isso aqui é um exercício. Você vai ver que basicamente eu passei rápido. Mas na hora de você entrar em prática aí que vai demorar mais. Você vai se pegar imaginando. Algumas pessoas vão preencher mais rápido que as outras, tá? Mas isso aqui é um exercício que, se você levar menos de 10 minutos para fazer, ou você pulou e deixou muita informação de lado, ou você estava muito bem afiado já tendo aí a clareza do seu perfil de cliente ideal, tá? Beleza. Aí, isso aqui que eu vou te apresentar agora são os níveis de consciência, que é uma ferramenta, eu não vou nem botar como uma ferramenta, porque a gente não preenche ela, tá? Mas é um guia, é uma métrica que você vai utilizar como um complemento do mapa da empatia, tá? Os níveis de consciência são esses aqui, ó. É um nível sem consciência, a pessoa não tem a menor ideia de que tem um problema, tá? Existe o nível 2, que é uma consciência do problema. Existe o nível 3, que é uma consciência da solução daquele problema. Ou seja, esse problema tem uma solução. Não sei qual, mas eu sei que tem. Existe uma consciência de um produto. Ou seja, eu sei que eu tenho um problema, eu sei que existe solução e eu sei quem é que vende a solução, tá? E existe o mais consciente. O que é o mais consciente? Alguém que já pesquisou bastante, conhece várias soluções, tá? Então vamos colocar aqui na prática, conectando com o exemplo que eu usei lá no mapa mental, tá? Vamos supor que, vou fazer uma comparação forte aqui, vou pegar um cenário de uma mulher que ela vive no interior, bem interior mesmo, que não chegou lá essa questão das cirurgias, essa questão do você fazer alterações no corpo para você pegar um tipo de corpo diferente, seja através de academia, seja através de cirurgia. Então, a mulher se acostuma com aquele corpo dela e se sente bem daquele jeito, tá? Então, uma mulher que ela não visualizou essa mesma rotina do tanto que existe esse apego de homens com uma mulher que tem um corpo mais esculpido, ou até da própria mulher ter um corpo mais esculpido, é uma pessoa sem consciência do problema. Ela poderia não ter o seio farto, mas ela não se sente mal por isso, porque ela não enxerga isso como um problema. É natural. Aí você tem alguém consciente do problema, nível 2. Vamos supor que é uma mulher que ela se olha e pega e fala: pois é, meu seio não é tão farto quanto eu gostaria. Só que essa pessoa ela só tem a consciência de que ela não tem um seio tão farto, mas ela, por algum motivo, não tem consciência. Né? Hoje é mais incomum, tá? Até para deixar claro, esses níveis de consciência vão ter algumas áreas que você vai tentar aplicar, que você vai falar, não tem lógica, hoje todo mundo sabe que tem uma solução. Mas entenda que existe esse nível. E em algumas áreas vai ser mais fácil de aplicar, em outras não. Então a consciência do problema é a mulher que, nesse caso, ela não está satisfeita com o corpo que ela tem, mas ela não sabe que tem uma cirurgia, por exemplo, que ela pode fazer. Então ela tem consciência do problema, mas não de que existe uma solução. O nível 3, a consciência da solução. É a mulher que, por exemplo, se olha, não está feliz com o seu seio e sabe que existe cirurgia, mas não conhece ninguém que faça. Eu sei que existe aí cirurgias que resolvem isso, mas eu não sei quem faz. E existe o próximo nível, nível 4. É uma mulher que tem consciência que o seio não está do jeito que ela se sinta bem, ela tem consciência que existe cirurgia e ela, no mínimo, sabe de uma clínica na cidade que resolveria o problema dela. E é o nível 5, é a mais consciente, é uma mulher que já está pesquisando. Ela já pesquisou 2, 3, 4, 5, 10 clínicas. Já pesquisou sobre riscos da cirurgia, já pesquisou provavelmente sobre como é que é o pós-operatório, uma série de coisas. Então ela está mais consciente. Então, por que é importante isso daqui? Porque você tem que colocar meio que essa lógica, esse nível de consciência no seu mapa mental. Tá? Ou no mapa mental, desculpa, no seu mapa da empatia. Porque ali você vai descrever o nível de consciência do seu avatar. E lembra que o avatar muda com o tempo? Então, os níveis de consciência, inclusive, eles mostram uma evolução de uma pessoa com o tempo. Uma pessoa tende a não regredir, tá? Ela só avança em nível de consciência, ela não reduz. Então, com o passar do tempo, com o passar do amadurecimento dessa pessoa,
e essa pessoa ser impactada por campanhas de marketing, ela vai avançando sempre, vai ficando cada vez mais consciente. Aí note que embaixo tem duas setas aqui dos níveis de consciência. Uma para a direita e outra para a esquerda. A para a direita está apontando para o nível de consciência mais baixo de quem não tem consciência do problema. E ali está escrito o seguinte, indireta. O que isso significa? Significa que uma pessoa que ela não tem uma consciência de que ela tem um problema, você não adianta tentar vender uma solução. Você primeiro tem que criar consciência do problema. Um exemplo. Eu vou puxar para uma outra área para ficar mais claro. Não é com a cirurgia plástica, mas para ficar claro. Você compraria remédio de pressão sem saber que tem um problema de pressão? Só porque te mostraram uma oferta? Oferta, remédio para pressão de graça. Você não iria nem pegar, provavelmente. Porque não tem sentido. Você vai pegar e falar, pra que eu vou fazer isso? Eu não preciso, não tenho necessidade nenhuma, não vou pegar. É mais ou menos essa questão da comunicação indireta. Então você não chega fazendo uma oferta para a pessoa. Você chega a pegar falando, você já notou se você sente os sinais 1, 2, 3 e 4? Se você sente um ou mais desses sinais, significa que você pode ter um problema de pressão. Ou seja, eu faço uma comunicação indireta. Eu não falei do remédio que eu vendo ainda. Eu estou criando consciência da pessoa de que ela pode ter um problema. Para depois eu vender a solução. E no canto esquerdo é a comunicação mais direta. Lembra que a pessoa do nível mais alto, né, o mais consciente, essa pessoa já está pesquisando vários fornecedores, várias clínicas, como é que é o pré-operatório, pós-operatório, riscos, tudo isso. Significa que essa pessoa ela já pesquisou tanto que na hora que ela receber a oferta ideal na mente dela, ela fecha. Vamos supor o seguinte, essa pessoa era mais consciente, ela já pesquisou bastante, só que todo mundo que está fazendo a cirurgia não deu para ela uma garantia de que ela estaria protegida no pós-operatório. Eu não estou nem falando de preço, tá? Note só que ela se sentir segura. Aí vamos supor que ela recebe uma oferta no celular dela, através de um anúncio, onde é dado uma 100% de garantia da recuperação, por exemplo. Tá? Então, cirurgia de mama com 100% de acompanhamento e proteção para você. Aí ela, opa, que é isso aqui? Vai chamar a atenção dela. Então, é uma comunicação mais direta. Ela já está procurando por isso. A linguagem de cirurgia de mama com 100% de acompanhamento e cuidados, para ela é interessante. Então, quando ela clica ali, ela vai ter mais informações, onde ela vai descobrir que vai ter um acompanhamento que normalmente as outras empresas cobram, mas que vai ser dado para ela como um bônus. Então, ali ela se sentiu confiante. Note que, novamente, eu não falei de preço. Ela só precisava se sentir mais segura. Então, a comunicação foi direta, focando em segurança para ela, por exemplo. Tá bom? Então, tem aí essa visão de que o nível de consciência da pessoa afeta não só a forma que você vai se comunicar com ela, mas como é que você imagina que ela se comunica. Entendeu? Então tenha essa clareza aí na hora de preencher aqui o seu mapa da empatia. Ok? Então beleza. Vamos aqui agora para a segunda ferramenta e terceira ação que a gente vai fazer aqui para chegar nesse desenho aí do perfil do cliente ideal. Tá? A gente vai usar aqui uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Aaron Ross. Eu até esqueci, era para estar aqui comigo aqui, tá? Eu tenho um box dele, um box lindo, um livro, a versão atualizada, com as ferramentas, um workbook, um negócio bem legal. O Aaron Ross, ele desenvolveu uma metodologia comercial que fez uma empresa dele sair de um resultado X para 20, 30, 100X. Então, ele aumentou demais o resultado dessa empresa. Isso aqui é uma das ferramentas que ele aplicou lá e que ele aplica em todos os clientes. E pode ser levado para qualquer mercado e é por isso que eu trouxe aqui. Que é a ferramenta de PIC, perfil ideal de cliente. Tá? Então o que ele foi entender? Ele entendeu que um dos maiores erros das empresas, e consequentemente de uma clínica também, já que as empresas elas tendem a ter uma veia comercial maior do que clínicas, é natural de que se deu certo para uma empresa, vai funcionar muito bem para uma clínica. Né? Esse aumento de consciência através dessa ferramenta. Então, aqui é o seguinte. Nesses quadrantes aqui, a gente vê que tem um eixo,
aqui de receita potencial, ou seja, o quanto que esse cliente tem de grana, tem de dinheiro, tá? Então, quanto mais alto o quadrante, ou seja, os quadrantes de cima, são os clientes que têm mais perfil financeiro para pagar pela tua solução, pelo teu serviço, tá? E embaixo aqui, a gente tem outro eixo, que é a probabilidade dessa pessoa fechar contigo, ou seja, dela se tornar o seu paciente, tá? Então, tendo isso aqui em vista, o que você precisa entender de cada quadrante aqui? Primeiro, que o cliente desse quadrante aqui é o cliente que você tem que evitar. É um cliente que tem baixo potencial financeiro para adquirir o que você oferta e é um cliente que tem uma baixa probabilidade de fechar. Tá? Você tem que evitar esse perfil de cliente. Você não está aqui para salvar todo mundo. E se a pessoa tem um perfil no qual ela não tem o potencial para te pagar e ela não tem ou interesse ou a confiança para fechar, não tem sentido. É um processo sofrido. E se você fechar com esse cliente, ele tende a ser um cliente que vai dar muita dor de cabeça. Quais são os perfis desse cliente aqui, tá? Ele é um cliente que, se ele fechar, é um dinheiro que ele teve que fazer um empréstimo, é um dinheiro que ele teve que vender alguma coisa que era importante para ele, é um dinheiro que ele teve que usar uma reserva financeira que seria para emergência, tá? No quesito financeiro. Então, é natural que ele te cobre mais do que os outros. E não tem problema o cliente te cobrar, mas da mesma forma que não é legal você entregar um serviço com qualidade menor do que o cliente merece, também não é legal você atrair um perfil de cliente que ele vai te estressar, te cobrar mais do que o necessário. Tem que ser justo para os dois lados. A pessoa feliz com o que ela fechou contigo e você feliz com o que fechou com ela. Tá bom? Beleza. Aí, esse cliente aqui, ele também tem além da questão financeira, uma baixa probabilidade de fechar o negócio, porque ele pode desconfiar muito de alguma coisa, ele pode ter muito medo, entendeu? Então, ele tem um dinheiro que ele, sei lá, vai fazer um empréstimo, vai vender alguma coisa e vai se virar. Só que essa pessoa tem tanto receio, é uma pessoa hipocondríaca, tem medo de tudo, aí se eu tomar tal remédio vou ter um treco, entendeu? A pessoa não consegue tomar a decisão porque ela está toda hora com algum receio. Ou é receio do procedimento em si, ou é falta de confiança em você e na sua clínica. São várias as possibilidades. Mas, lembrando, é um perfil de cliente que, se você gastar a energia do seu comercial para fechar, são enormes as chances desse cliente dar algum problema. Enormes, tá? Aí, a gente tem aqui o próximo perfil, que esse é o perfil onde você deve focar. É um perfil de cliente que ele tem grande potencial financeiro. Então, para essa pessoa, é um dinheiro que eu sei que existem cirurgias de alto valor agregado, mas para passar a noção, é um tipo de cliente que, de repente, ele faz uma transferência bancária, um Pix e paga. Entendeu? Volto a falar, eu sei que nossos clientes aqui têm cirurgias de altíssimo valor agregado, mas eu preciso reforçar isso aqui para estar claro para você. É um perfil de cliente que ele, numa transferência, ele resolve, muitas vezes, esse pagamento. Então, essa é a clareza que você tem que ter. É um cliente que ele nem pestaneja na questão financeira, tá? Ele não vai ter problemas, ele não vai ter dificuldade. Por mais que ele não pague num Pix ou na transferência bancária, ele não chora. Passa no cartão que não tem limite, enfim. Mas o dinheiro para ele não será um problema, tá bom? Não será uma questão de decisão. E ele também tem uma grande probabilidade de fechar o negócio porque ele confia no seu trabalho, te enxerga como autoridade. Esse perfil de cliente, ele deseja tanto isso que eu vou puxar aqui até uma coisa que o Dr. Ícaro Samuel usa muito, que é o sonho. É um sonho para essa pessoa. Você concorda? Vou pegar uma comparação aqui com outra coisa que não é clínica. Você concorda que se a pessoa tem um sonho da casa própria, essa pessoa sonhou isso a vida toda, seja porque essa pessoa passou dificuldade quando era nova, seja porque essa pessoa viu todo mundo ao redor tendo uma casa própria e ela não tinha, e essa pessoa finalmente ficou rica. Essa pessoa está com uma conta bancária fantástica. Então, essa pessoa tem um potencial financeiro e ela tem o sonho. Você tem alguma dúvida de que ela vai realizar esse sonho? Ela vai realizar esse sonho, tá? Então, é mais ou menos esse cliente que você tem que buscar. Aquele cliente que, tipo assim, isso aí é um sonho. Entendeu? Eu vou lembrar aqui, eu acho que foi o Dr. Ícaro Samuel também que citou na palestra dele no Clínicas, na última edição, o caso de uma cliente
que ela tinha tido uma ou duas filhas e estava muito insatisfeita com o corpo. E falou isso com o marido, poxa amor, por que você não me falou isso antes? Aí o marido foi atrás, se informou e fechou a cirurgia, acho que foi com o doutor Ícaro Samuel. Aí o marido pegou e falou, algo assim, se eu me recordo corretamente. O marido parece que chegou para ela e pegou e falou, amor, você tinha aquele sonho, né? Pois, ou ele falou que seu sonho acabou, ou esquece seu sonho, mas aí depois ele complementou, porque você vai realizar ele. Ou seja, essa pessoa, ela tinha um grande sonho, só que ela não produzia o próprio dinheiro. O marido era o provedor. Então, ela tinha um sonho gigantesco, mas ela não tinha um potencial de receita, mas através do marido, ela realizou o sonho, tá? Então, é bem esse perfil de cliente, o perfil de cliente que vai valorizar, uma pessoa que vai te pagar um altíssimo valor pelo seu serviço e ela não vai te dizer obrigado. Já tiver a mente pessoas que você já atendeu que tem esse perfil, a pessoa vai te pagar caro e ainda vai te agradecer porque te deu dinheiro. Porque essa pessoa, para ela, o valor agregado que você forneceu é muito grande. Aí você vai notar que eu deixei aqui vazios esses dois quadrantes, né? Vamos assumir que esse quadrante vermelho é o quadrante 1, esse outro quadrante aqui da direita inferior é o 2, o quadrante do topo da esquerda é o 3 e o quadrante do cliente ideal é o 4. Então, o quadrante 2, você pode fechar com esse cliente? Você pode. Vou te explicar o perfil dele. Ele é um cliente que tem um desejo muito grande. É um desejo tão grande quanto o do que você tem que focar. Só que para ele, o dinheiro vai ser um problema. Pode ser uma barreira. Então, você tem que pensar no seguinte: é uma pessoa que tem um sonho muito grande, mas ela pode terminar fazendo uma besteira financeira para realizar o sonho. Então, eu não sei se foi o Dr. Ícaro Samuel, se foi outro dos palestrantes do Clínicas, que citou um material que ele entrega que é para a pessoa se projetar financeiramente para realizar o sonho. E isso vale para todo sonho. Tá? Tem gente que não consegue comprar um carro, uma casa, fazer uma faculdade, porque a pessoa ela não consegue projetar. Ela tem o dinheiro, só que ela não consegue separar o dinheiro, ela não consegue deixar esse dinheiro bloqueado para pagar aquilo ali. Tá? A mente da pessoa não consegue processar isso. Da mesma forma que tem gente que contrata um personal porque a pessoa não consegue ir sozinha para academia. A pessoa não consegue manter o foco. Então ela contrata um personal para esse personal ajudar ela a manter o foco. Então, com esse material, esse médico ajudou essa pessoa que tem um grande sonho, mas não tem o potencial financeiro para ela poder se organizar para alcançar o dinheiro para realizar o sonho. Então você viu, ó, essa pessoa tem uma probabilidade gigante de fechar. E você ajudando ela a se organizar financeiramente, aí é fantástico. Tá? É muito fantástico. Porque dessa forma você vai unir os dois universos. Não é tão simples pelo dinheiro, mas você vai fazer com que ela não faça uma decisão errada financeira. Ela vai se organizar. Então esse é o quadrante 2. Você pode buscar fechar com esse cliente, mas ele é um cliente que você tem que ajudar ele. Entendeu? Ajudar ele até onde for possível para que ele consiga realizar o sonho sem ter um problema financeiro depois. Aí nós temos aqui o quadrante, aqui, nós temos aqui o quadrante 3, tá? Que é o do canto topo superior esquerdo, o acima aqui da bolinha vermelha. Ele é um perfil de cliente que, assim como, tá? O do quadrante 1 que você deve evitar, você também tem que tomar um cuidado para fechar com ele. Em que sentido? Então, até para resumir aqui, ó, os dois quadrantes da direita são legais para você fechar, sendo que o do topo superior da direita é o ideal. E os dois da esquerda você deve evitar, sendo que o inferior esquerdo evite a todo custo e o inferior e o superior esquerdo você analisa o seguinte ponto, tá? Ele é um cliente que ele tem um perfil financeiro para te pagar sem o menor problema. Paga fácil, fácil. Também sem pestanejar. Faz o Pix e pagou. Só que ele é um cliente que tem chances absurdas de te causar um problema. Seja porque ele vai te menosprezar. Vamos supor o seguinte, é um perfil de cliente que ele tem o dinheiro e ele menospreza todo mundo que tem menos dinheiro que ele. Ele menospreza, ele pisa. Entendeu? Ele trata mal, tipo assim, eu estou te pagando. Você trabalha para mim. Entendeu? Esse perfil que tem um ego complicado,
que menospreza o trabalho dos outros, que todo mundo é inferior a ele. Ele é uma pessoa que tem desconfiança, né? Do tipo, ele vai falar, não, você fala, alguém da sua equipe ou você fala o preço, ele vai falar, dinheiro para mim não é problema não. Quero saber se você tem a capacidade de me ajudar mesmo. Entendeu? É esse perfil de cliente, que ele esnoba e que ele vai levar você e sua equipe a um certo estresse. É o cliente que reclama se a água é quente. É o cliente que reclama se o café é frio. É o cliente que reclama da cadeira. É esse perfil, tá? Então, os dois quadrantes da esquerda você toma cuidado, sendo que o quadrante inferior esquerdo corre. O quadrante superior esquerdo você vai ter que decidir. É um cliente que vai pagar fácil, mas vai valer a pena a dor de cabeça? Entendeu? Os dois quadrantes da direita fecha, sendo que o quadrante superior direito é o sonho para você. Assim como é o sonho para esse cliente, é um sonho para você, tá bom? Então você tem que desenhar características desse cliente, tá bom? E para você desenhar características desse cliente, eu vou te entregar a ferramenta completa, o PDF dessa ferramenta aqui, tá? Mas antes de te entregar o PDF, para você entender como é que funciona, você vai definir critérios para escolher o seu perfil de cliente ideal. E você tem que apresentar os motivos pelos quais esses critérios são usados. Vou te dar aqui 2 exemplos. Exemplo 1, você procura por donos de empresa. Seja homem ou mulher, seu cliente ideal ele é dono de empresa. Mas por qual motivo? Possui renda suficiente e perfil de vida para buscar os seus serviços. Tá? Ele tem um foco em ter uma vida saudável. Motivo: não exige tanto esforço para ser convencido dos benefícios dos seus procedimentos. Entendeu? Bote um critério e explique o motivo desse critério. Porque o seu comercial, quando estiver conversando com alguém, vai pegar e falar, nossa, a pessoa não vai ser uma pergunta direta, tipo, você é dono de empresa? Não. A pessoa vai pegar e falar, para gente poder te conhecer melhor, você trabalha com o quê? Qual é o seu cargo lá? Entendeu? São perguntas assim para a pessoa descobrir se ele bate o critério ou não. E como é que você gosta de cuidar da sua saúde? Como é que você é nesse sentido? Então, o seu equipe comercial vai ter que fazer perguntas. Ela não vai fazer uma pergunta bruta. Você é dono de empresa? Sim ou não? Você tem foco em vida saudável? Não é isso, tá? É técnica comercial. Não é o foco dessa aula, mas eu preciso te trazer essa consciência de que é isso, tá? Defina no máximo até 10 critérios e explique os motivos de cada um deles. No máximo 10 critérios. Acima disso, você também vai estar perdendo completamente o foco, tá? Defina até 10 critérios. Lembrando que cada um desses 10, até 10 critérios é para um perfil de cliente. Se tiver dois, tem que definir para aquele outro perfil de cliente os critérios dele. Aí beleza, você definiu aqui os critérios, né, e os motivos. Aí você vai definir agora, não é nem que definir, você já vai receber aqui de mim essas perguntas, mas você vai dar uma pequena adaptada para a sua área, tá? Sua equipe comercial deve fazer essas 7 perguntas durante o contato com cada lead. Além, claro, de outras perguntas que ela vai fazer ligadas aos critérios. Então tem essas 7 perguntas, mas ela pode ou incrementar essas perguntas aqui já para conseguir bater os critérios, ou ela vai ter que criar perguntas adicionais, tá? Então vamos lá, primeira pergunta. Quais são seus maiores desafios em relação a... Aí a sua equipe comercial vai complementar com a sua área, a área do procedimento que você fornece. Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que você faz cirurgia bariátrica, tá? Quais são seus maiores desafios em relação à perda de peso? Entendeu? Você não vai falar da cirurgia, mas é a conexão com aquilo que você vende, que é a cirurgia bariátrica. Quais são os seus maiores desafios em relação à perda de peso? O que te faz perder o sono quando você pensa no seu peso atual e sobre perder o peso? Quais são suas principais frustrações quando você pensa no seu corpo, como ele está atualmente, no seu peso? Você tem medo de quê quando você pensa em perder o peso? Ou, se você não conseguir perder o peso, se manter com ele. O que é mais importante para você quando você pensa no seu corpo, no seu peso? Quanto que você investe atualmente para se cuidar em relação ao seu corpo e ao seu peso? E o que você realmente quer quando se trata de perder o peso? Aqui eu fiz esse foco no peso, mas vamos pegar o exemplo da mulher. Quais são os seus maiores desafios em relação a você se sentir bem com o seu corpo? O que te faz perder o sono quando você pensa em expor o seu corpo, seja intimamente com um parceiro seu, seja através de um biquíni, uma roupa mais sensual que você esteja usando na rua? Quais são suas principais frustrações quando você pensa
na questão de como está o tamanho dos seus seios hoje? Você tem medo de quê? Quando pensa em se relacionar, a ir para algum lugar no qual o seu seio ele vai ficar, de certa forma, mais exposto, mais visível, né? Pelo menos o formato e o tamanho dele. O que é mais importante para você quando você pensa no seu corpo, no tamanho dos seus seios? Quanto é que você investe atualmente para você se sentir bem em relação a isso? Que para pensar, no caso da mulher, ela pode não fazer uma cirurgia, né? Mas ela pode comprar um monte de sutiã com bojo, roupas que disfarçam o tamanho, entendeu? E o que você realmente quer quando se trata de ter o tamanho do seio que vai te deixar com autoconfiança e satisfeita com o seu corpo, tá? Então você vai adaptar isso aqui para sua área. Mas você vai definir de 1 a 10 critérios, vou botar aqui, ó, de 1 a 10 critérios, e você vai fazer as 7 perguntas adaptadas para sua área, tá bom? Aí, ó, esse aqui é o PDF que você vai receber. Lembrando que, se você estiver na área de membros, o PDF está aqui embaixo. Se você estiver assistindo no YouTube, clica aqui na descrição do vídeo para você ir para o nosso canal do Telegram, onde a gente vai entregar esses PDFs, tá bom? Então, esse PDF do perfil do cliente ideal é em 3 páginas, onde você vai meio que, dentro de cada quadradinho, descrever o perfil daquele cliente. Exemplo, depende do seu quadrado, no seu quadrante 1, que é o baixo receita potencial e baixa probabilidade de fechar o negócio, você pode colocar alguma coisa como, por exemplo, ele trabalha no nível operacional de uma empresa, então ele não tem um potencial financeiro. É uma pessoa que não tira férias todo ano, não tira férias todos os anos, ou seja, não tem um potencial financeiro para isso. Você vai descrever como é que é essa pessoa, tá? Na segunda página, você vai ter o espaço aí para você listar os seus critérios e dar a explicação, tá? E tem uma parte embaixo para você escrever uma observação caso sinta necessidade. E na última página você vai escrever os desafios, ou seja, você vai descrever, no caso aí, as respostas do seu cliente. Essa terceira folha, a sua equipe comercial vai usar ela. Fez o contato com o cliente, ela vai fazer a pergunta: quais são os seus maiores desafios quando se trata de perder o peso? Aí marca lá a resposta do seu cliente. Inclusive, até é legal você ter essas respostas que a sua equipe for pegar do cliente. Por quê? Porque você vai colher informações. Lembra que você tem que atualizar o perfil do seu cliente ideal com o tempo? Quanto mais sua equipe comercial roda o processo, mais ela coleta essas respostas, pode ser numa planilha, não importa. E você começa a compilar isso, você começa a entender até como é que as pessoas se comunicam. Aí você vai fazer um anúncio, depois um marketing focado nisso. Exemplo, vamos supor que todos os seus clientes citam que quais são os maiores desafios em relação à perda de peso. A pessoa não consegue resolver com alimentação e exercício. Já tentou e não consegue. É o meu desafio. Fazer exercício e ter alimentação boa. Então, esse é um perfil de cliente que, se for pensar só nessa pergunta, a pessoa tem um perfil mais para cirurgia do que se tratar indo para academia e fazendo a dieta. O que te faz perder o sono? Se a maioria dos seus clientes, em relação à perda de peso, responde que é se sentir mal quando a pessoa tenta comprar uma roupa e não tem nem o tamanho dela para comprar. A pessoa entra em 1, 2, 3, 10 lojas e não tem o tamanho da roupa dela para comprar. Só tem tamanhos menores. Tá? Da mesma forma, o exemplo lá da mulher, que tem um seio menor, o que te faz perder o sono? Entrar numa loja e todas as roupas mostrarem e denotarem o tanto que eu não tenho um seio grande, um seio farto. Entendeu? Então isso faz ela perder o sono. Então você vai anotando isso aí, vai compilando isso, porque isso aí vai ser insumo para você fazer campanhas de marketing mais eficientes depois. Beleza? Então pronto, ó. Te entreguei as 2 ferramentas, te entreguei o nível de consciência para você complementar esses 2 aí, tanto o perfil de cliente ideal, quanto como é que eu posso falar? O mapa da empatia. Inclusive até para fazer uma conexão aqui, ó, com o perfil de cliente ideal. Os níveis de consciência, ó, eles tanto ajudam no mapa mental, no mapa da empatia, quanto aqui, ó. Porque se a pessoa tem um nível de consciência baixo, ela não valoriza o seu trabalho. Não tem por que eu valorizar algo que eu acho que eu não preciso. Entendeu? Volto para lá, por exemplo, de remédio, depressão. Para que eu vou valorizar um negócio que está me dando de graça se eu não acho que preciso?
Agora, se eu sou um diabético e estão me dando um remédio caríssimo para diabetes, eu vou pegar e falar, nossa, muito obrigado. Entendeu? Então, o nível de consciência também tem a ver com a probabilidade da pessoa valorizar e fechar o negócio contigo, tá? Então, aplique aí as duas ferramentas, o nível de consciência. Aí, beleza. Ordem de execução, tá? Vamos lá. Você vai pegar o mapa da empatia, vai responder todas as perguntas do mapa da empatia. Você vai pegar os níveis de consciência e usar os níveis de consciência para aprofundar as respostas do mapa da empatia. Depois você vai pegar a ferramenta de perfil do cliente ideal. Com todas as respostas do mapa mental, mais os níveis de consciência, você vai definir o perfil de cliente ideal, o perfil de cliente a ser evitado, né? Aqui eu não escrevi, mas você pode complementar isso, definir os critérios e adaptar as 7 perguntas de desafios, tá? E depois você vai criar as variações. Caso exista necessidade, crie variações do seu perfil de cliente ideal, usando a mesma sequência de ferramentas para cada uma das variações, tá certo? Então você vai repetir esse procedimento. Se você tem só um perfil de cliente ideal, usou uma vez, beleza. Se você tem um perfil que é homem, outro que é mulher, um que é solteiro, outro que é casado, você vai criando essas variações agora, tá certo? Então, tá aqui a ordem, né? É basicamente o resumo do que eu te expliquei, mas é a ordem que eu já tinha te passado. Então é isso, tá? Em termos aqui de... Tá dando só um bugzinho aqui. Pronto. Então é isso aqui, tá? Em termos do conteúdo da aula, a gente terminou. Você agora tem que entrar em ação. Você agora tem que baixar os PDFs, seja aqui no YouTube na área de membros, seguir os passos aqui da aula e você salvar esses documentos. A sua equipe comercial vai rodar os atendimentos, você vai coletar as respostas do cliente àquelas perguntas que forem sendo feitas e você vai usar essas informações para reajustar o seu perfil de cliente ideal mais para frente. Tá certo? Você vai usar o que as pessoas falam como resposta para o mapa da empatia. Porque assim, a primeira vez que você vai fazer, é muito provável que você não tenha conversado com nenhum cliente. Mas se algum cliente já te falou algo e você se lembra disso, use essas informações no mapa da empatia e nos critérios lá do perfil de cliente ideal. Então vamos supor um exemplo fictício. Vamos supor que você notou que 100% dos seus clientes são advogados. 100%, sem exceção. Aí, então você vai meio que notar o seguinte, por algum motivo, você atrai clientes que são advogados. Aí você pode, de repente, pegar e falar, rapaz, eu vou focar em atender só advogado. Claro que eu estou fazendo aqui um exercício aqui fictício, mas para você entender como é que é essa questão dos critérios. De repente, a sua equipe, se estiver conversando com alguém, e a pessoa falar, ah, eu sou médico, não atendo. Só atendemos pessoas que são advogadas. É bem por aí os critérios. Tá? Claro que você não vai falar assim na lata da pessoa, mas para você entender que a sua equipe comercial tem que ter esses critérios bem desenhados para que eles consigam atuar com mais alta performance. E até para você ter, quando você for receber o resultado da gestão comercial aí da sua clínica, você ter a visão, tipo assim, o comercial fala, ó, atendemos 10 leads essa semana, um exemplo, tá? Dos 10 leads, 8 não eram advogados, e a gente só atende advogado, então tem que trabalhar o anúncio para atrair só advogado e afastar quem não é advogado. Lembra que eu falei que o perfil do cliente ideal é para você criar processos e campanhas comerciais e de marketing melhores? É isso. Você tem os critérios definidos. Você rodou a campanha. Você vai ver se a campanha está atraindo esse perfil de cliente ideal. Se está, ótimo. Se não está, tem que corrigir a campanha até atrair esse perfil de cliente ideal. Tá certo? E, por último, mas não menos importante, continue a jornada aqui com a gente, tá? Se você ainda não segue nosso perfil do Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, se for no YouTube. Se você tiver com o PDF, é só clicar embaixo de cada um dessas imagens aqui. Mas você tem aí o nosso perfil do Instagram, onde a gente entrega conteúdos e convites para eventos nossos, tanto pagos quanto gratuitos. Você tem o nosso canal do YouTube, que é onde acontecem essas aulas. Tá? Assine o canal e ative a notificação para você receber o aviso sempre que surge uma aula nova. E tem o nosso canal do Telegram, que é onde a gente vai também entregar conteúdos, convites para eventos, e é onde a gente entrega os materiais, os PDFs, mapas mentais dessas aulas aqui. Tá certo? Então, entre lá para que você possa receber esses materiais, tá? E, claro, se você ainda não se tornou aluno do Clínicas de Sucesso Online, ou seja, ter acesso às gravações da última turma do Clínicas de Sucesso, faça isso. Aqui na descrição você tem a oportunidade de garantir o acesso ao Clínicas de Sucesso, você tem acesso ao bônus
né? Dependendo da época que você estiver fechando, pode ser diferente, mas geralmente os bônus são acesso da gravação do Summit Clínicas Milionárias, nosso e-book de precificação, né, de procedimentos médicos. Você tem acesso a 2 masterclasses, uma de funil de vendas para negócio e outra de como é que você utiliza inteligência artificial para você realizar atendimentos na sua clínica, tá bom? Então, ficamos por aqui. Aproveite esse material, coloque em prática e a gente se vê na próxima aula.